Mas agora já vamos abrir o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje? Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes, já em áudio e vídeo com a doutora Maísa Monsef, endocrinologista. Tudo bem, doutora? Como que você tá? Seja muito bem-vinda, prazer enorme. Bom dia, Danilo. Muito obrigada pelo convite, tanto seu quanto da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar aqui. Vocês têm um programa de excelência que sempre traz temas tão importantes, né? E hoje eu vou ter um prazer de discutir com vocês sobre essa doença, que é a osteoporose. Doutora, eu falei certo? Pronunciei certo o seu sobrenome? Monsef, é assim mesmo? Isso mesmo, perfeito. Então, doutora Maísa Monsef aqui conosco para falar desse tema importante que é a osteoporose. Temos aí o Dia Mundial e Nacional, né, da Osteoporose. A gente vai ter a oportunidade de esclarecer e falar bastante sobre esse assunto, mas afinal, doutora, o que é a osteoporose e por que preocupa tanta gente, hein? Bom, osteoporose é uma doença que vai levar a um risco aumentado de fraturas. Então, tentando colocar num exemplo o que aconteceria, vamos pensar num galho verde. A gente tem uma certa resistência desse galho, mas também uma flexibilidade. Então, ele tem uma certa maleabilidade que, se a gente coloca uma força, ele não quebra. Diferente do que acontece quando esse galho vai ficando seco, vai perdendo um pouco desse mineral que o compõe, assim como dessa flexibilidade. E aí, com um pequeno a gente quebra esse galho, certo? É a mesma coisa com a osteoporose. Os nossos ossos, eles são feitos tanto de mineral quanto de uma matriz orgânica, que a gente fala, que é isso que dá essa flexibilidade. Conforme a osteoporose vai acontecendo, a gente vai perdendo o mineral ósseo e fica muito mais fácil da gente fraturar esse osso com uma carga muito pequena. Então, muitas vezes, uma queda da própria altura, até mesmo um espirro pode quebrar um osso. E é isso que é a osteoporose. E são pelo menos 3 tipos, né, que eu estava vendo. Tem pós-menopausa, tem senil, secundária. Poderia explicar para o nosso ouvinte os tipos, doutora? Claro, com certeza. Então, o nosso principal determinante da nossa massa óssea é a genética. Então, 80% vai ser determinado geneticamente. Porém, com a idade, a gente vai perdendo massa óssea. Isso é uma coisa que é antecipado, que essa reabsorção desse osso aconteça com o passar dos anos. Então, essa seria a osteoporose senil, como você falou. Nós, mulheres, a gente tem a perda do estrógeno na menopausa, que é um hormônio extremamente importante para a nossa massa óssea. Então, depois da menopausa, a gente começa a reabsorver muito mais osso, nós que somos mulheres. E aí se soma a questão da idade, certo? Então, a gente pode falar de uma osteoporose pós-menopausal, mas também senil. Essas duas a gente classifica como primárias. São coisas que a gente já antecipa pela nossa própria fisiologia, certo? De envelhecimento, de entrar na menopausa. E aí tem as causas que são secundárias. O que significa falar que uma causa é secundária? Assim como em outras doenças também a gente usa esse termo. É secundário a alguma coisa. Então vamos falar uso de medicação, por exemplo, pacientes que têm doenças reumatológicas, que precisam usar glicocorticoides muitas vezes, outras doenças que também podem levar à perda de osso, como por exemplo, um hipertireoidismo, que é a função da tireoide muito aumentada. Algumas outras causas secundárias que a gente pode citar também se referem à ingesta de alimentos. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm doença celíaca, que não absorvem tanto o cálcio ou a vitamina D. Então, tem uma infinidade de causas secundárias. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Maísa Monsef, endocrinologista. Muita gente já participando aqui no nosso chat do YouTube e também no nosso WhatsApp. A gente vai ter a oportunidade de repassar aqui as mensagens de texto e de áudio para a doutora Maísa. Mas a gente já entendeu o que é a osteoporose, a gente já falou também um pouquinho dos tipos, não é? Mas os hábitos de vida, então, também eles estão fortemente ligados, associados aí à osteoporose, pelo que eu entendi. O fator genético, ele é importante nesse caso, nessa doença, ou não tanto. Muito se fala sobre vitamina, baixo consumo de vitamina, de cálcio, uma vida sedentária. Tudo isso pode causar a osteoporose, doutora?
Com certeza. Hoje na medicina, a genética tem tido um espaço muito maior, então a gente está descobrindo coisas relacionadas à genética que antes a gente não conhecia tanto. Então a massa óssea é uma delas, a gente sabe que tem um determinante da genética, mas como em qualquer outra doença, a gente fala dos fatores ambientais que impactam essa genética. Então não adianta a gente ter uma predisposição e não ter o ambiente atuando nessa predisposição genética. A maior parte das doenças funciona assim. Com a osteoporose, a gente sabe que o impacto do nosso estilo de vida é ainda maior. Então, nós estamos falando principalmente de um consumo de cálcio, que vem especialmente do leite e dos derivados, e da exposição solar, que nos garante a vitamina D. Um outro fator que é muito importante é a ingesta de proteínas. Então, a ingesta de proteínas leva a gente a ter uma melhor massa muscular, consequentemente, uma melhor massa óssea também. A atividade física também tem um papel extremamente importante no ganho de massa óssea. Tudo isso no nosso começo da vida, lá na nossa infância, adolescência, age de uma forma maximizada, porque é o momento que a gente vai fazer o nosso pico de massa óssea. Então, é importante em todos os momentos da nossa vida, mas garantir nas nossas crianças um bom pico de massa óssea leva a uma menor perda durante a vida, muitas vezes sem atingir aquele risco aumentado de fraturas, que é o que determina a osteoporose. Já nos pacientes que são adultos e idosos, a gente está falando de manutenção, então frear um pouco essa perda, mas também de formação óssea, quando a gente garante todos esses elementos. Então, ter hábitos de vida saudáveis, não só na osteoporose, mas para todas as outras doenças, é muito impactante. Não fumar, não beber, fazer atividade física, ter uma boa ingesta de cálcio, ter uma boa exposição solar ou garantir a suplementação de vitamina D naqueles pacientes que não conseguem ter uma exposição solar, ter uma boa ingesta de proteínas, tudo isso impacta para que a gente tenha uma boa saúde dos nossos ossos. Já quero falar sobre reposição aí de vitaminas, né? Vitamina D, de cálcio, do leite, né? Muita gente perguntando já aqui do leite, né? A Kátia Martins aqui mandou mensagem, já a gente vai falar sobre isso, mas ainda sobre o pico da massa óssea, da massa óssea, do desenvolvimento, vai até que idade o fortalecimento dos ossos, hein, doutora? O nosso pico de massa óssea, que é o momento que a gente vai mais ganhar osso e vai atingir aquele momento em que dificilmente a gente vai ganhar mais osso depois disso, é na casa dos 20 aos 30 anos, mais ou menos. Mas a gente sabe que a maior formação óssea é ali no período da adolescência. Então, a taxa de formação em percentual é maior na adolescência, mas o nosso pico final acontece em torno dos 20 aos 30 anos de idade. Então o meu já está diminuindo, doutora? A gente fala que depois dessa idade, a gente mantém o osso, mas é difícil que a gente tenha uma maior formação, né? Então, em alguns momentos, especialmente aqueles pacientes que não têm aqueles hábitos que eu comentei, né? E eu vou falar mais sobre essa questão do cálcio e da vitamina D, que eu sei que são temas super polêmicos, a gente podia fazer uns 4 ou 5 programas só sobre isso, eu acho, né? A gente teria assunto para falar disso, né? Mas aquelas pessoas que não têm essa ingesta, e muitas vezes a gente corrige, simplesmente pelo fato de corrigir, esse paciente já recupera a massa óssea que tinha perdido, certo? Então, a importância, novamente, da gente ter esses hábitos de vida tão saudáveis, né? Agora, naquele paciente que já faz tudo corretamente, entre aspas, né? Tem uma boa ingesta de cálcio, exposição solar, atividade física. Esse paciente não vai mais formar osso depois dos 30 anos, a não ser que a gente dê uma medicação associada a isso, especialmente nos casos em que a gente está falando de pacientes idosos que estão com um quadro de osteoporose mais grave, que a gente usa algumas medicações que a gente chama de anabólicos. Anabolismo é formação, certo? Que conseguem formar osso. E aí, nesses casos, com a ajuda medicamentosa, a gente consegue, de fato, aumentar a massa óssea fazendo formação. Outras medicações vão inibir a reabsorção. Então, muitas vezes a gente tem um aumento da massa óssea, mas é porque a gente inibiu essa reabsorção aumentada, que é o que acontece, por exemplo, na osteoporose pós-menopausal, na osteoporose senil. Mas então essa diminuição, ela é lenta, não é, doutora? Ela vai aparecer se até os 30 o osso ele já não cresce mais, enfim, a gente já entendeu um pouco do desenvolvimento aí, do pico da massa óssea. Depois dos 30, não é que começa uma diminuição, um enfraquecimento do osso. Isso é lento, é um processo lento, não? Perfeito. É um processo bem lento que vai acontecendo. E a gente já antecipa que isso vai acontecer. Então, quando a gente olha os gráficos relacionados à perda de massa óssea,
todo mundo vai perder osso. Isso já é sabido, isso já é esperado. Não é que, estou perdendo osso, tem algo errado, entre aspas, comigo? Não. Isso é esperado, que a gente vá tendo uma taxa de perda de osso durante a vida. Porém, quando a gente fala de pacientes que fizeram uma boa aposentadoria, vamos falar assim, né? Quando a gente guarda bastante durante a vida e a gente tem uma boa aposentadoria financeira, quando a gente entra lá na nossa velhice, a gente não passa perto se a gente guardou bastante. Vamos pensar desse jeito. Diferente daquelas pessoas que não conseguiram guardar, por exemplo, e aí a hora que entra lá naquela aposentadoria um pouquinho mais velhos, acabam ficando com dificuldade financeira, vamos falar assim. Vamos pensar na osteoporose da mesma forma. Aqueles pacientes que fizeram um bom pico de massa óssea, eles vão gastar essa aposentadoria, eles vão perder massa óssea, mas ainda assim eles podem não entrar num risco aumentado de fraturas, que é o que seria a osteoporose. Diferente daquele paciente que não fez um bom pico de massa óssea, tem outros fatores de risco para perda de osso, e aí, conforme vai envelhecendo e vai perdendo mais osso, atinge esse limiar, vamos falar da cor vermelha ali de alerta, que é a osteoporose, que leva a um aumento do risco das fraturas. Muita gente conosco aqui nesse sabadão chuvoso. Francisco Ferreira de Oliveira, obrigado aí. Pedro Regazo, André Luiz, Leonor Maria Dias Sampaio, Ana Maria Moraes, o Laureano Arantes Neto, Fábio Bezerra sempre conosco, Vladimir Luquezzi, Romeu Mota Castanho, o André HQ, o Antônio, Sônia Marcelino também está aqui. Quem mais? A Cleusa Muniz de Santos, ouvindo a gente em Santos. Maria de Lourdes Tozelli. Kátia Martins, já falei, vou repassar já, viu, Kátia? Sua pergunta aí sobre o leite. A Maria Fátima, Jonas Teixeira. Quem mais aqui conosco? A turma do YouTube, o Felipe, o Acácio Fonseca Ramos. Bom dia, Danilo. Esse tema é importantíssimo. Ele quer saber dos homens, né? Os cuidados que os homens devem tomar, porque a gente já falou das mulheres, né? Da menopausa. Já vou falar dos homens, viu, Acácio? O Acácio está ouvindo a gente, doutor, em Aracaju. Obrigadíssimo aí pela audiência. Jonas Teixeira, Francisco Silva e Zilda Matos também quer saber do leite, polêmica, tema polêmico aí. Já a doutora vai explicar. E o Miguel Aguilera também aqui conosco, não é? Agora, doutora, antes da gente começar a atender os nossos ouvintes, falar sobre o leite, vitamina D, falar sobre os homens também, tem algumas doenças que fica mais fácil a gente fechar diagnóstico e a gente identificar, não é? No caso da osteoporose, é uma doença mais silenciosa? Perfeito, você tocou num ponto que é essencial da gente falar, que é a sintomatologia da osteoporose. O que causa a osteoporose, né? O que vai levar a gente a sentir? Nada. A gente não sente nada até que uma fratura aconteça. Então, por isso que é tão importante da gente falar sobre isso, da gente diagnosticar essa doença com antecedência, para que a gente possa prevenir esse desfecho tão ruim que é uma fratura, certo? Então, a gente sabe do impacto de uma fratura, da morbimortalidade. Então, aumenta a mortalidade dos nossos pacientes. 1 em cada 3 mulheres que internam por uma fratura de fêmur morrem na internação. 50% dessas mulheres que saem, que têm alta depois da internação, perdem a independência, viram dependentes de cuidados. Então, é super importante que a gente cuide da nossa saúde óssea, que a gente discuta com o nosso médico sobre isso, porque ela ainda é uma doença que tem pouca visibilidade. Então, é super importante que a gente converse com o nosso endocrinologista, com o nosso reumatologista, com o nosso geriatra, com o nosso médico de família, né? São tantas especialidades que cuidam dessa doença. E é sempre importante a gente questionar também o nosso médico sobre isso. Se com a avançada idade, né, os ossos vão perdendo força naturalmente, né, se os sintomas eles são mais silenciosos e é importante esse acompanhamento, seja com um endocrinologista, com um reumatologista, que exame eu devo fazer para já fazer esse acompanhamento aí, esse monitoramento dos ossos, e a partir de que idade já é legal fazer esse acompanhamento, doutora? Perfeito. Então, a gente fala sempre que a osteoporose é uma doença que leva à fragilidade dos ossos. É isso que é a osteoporose. Muitas pessoas têm na cabeça que a osteoporose é densitometria. Densitometria é um exame que a gente avalia a quantidade de mineral ósseo nos nossos ossos. Então, é expresso em gramas por área, né, do nosso osso. Depende do tamanho do nosso osso também. E muitas vezes a gente tem a ideia de que é
diretamente correlacionado. É só a densitometria que avalia se eu tenho risco de osteoporose. E não é bem assim. Lembra que eu falei daquela questão do galho, né? Então a gente precisa avaliar muitas vezes a microarquitetura óssea que a gente fala, que é a qualidade desse osso. E isso a densitometria muitas vezes não mede. Como que a gente avalia isso? Existem algumas técnicas com alguns exames que a gente pode fazer que não são amplamente acessíveis. Então a gente está falando muitas vezes de cenários de pesquisa para medir diretamente essa qualidade óssea. Mas existe um instrumento, que aqui eu gostaria de deixar, inclusive, essa dica para os médicos, que é um instrumento gratuito no nosso site da Associação Brasileira de Osteometabolismo, a Abraço, que é escrito com 2 S's, que é um instrumento do FRAX, que a gente fala. O que esse instrumento mede? Ele mede o risco que a gente tem, o nosso paciente tem, de ter uma fratura nos próximos 10 anos. E ele vai levar em consideração vários desses fatores que eu comentei com vocês. Então, ele leva em consideração a idade, o peso, a altura, se esse paciente usa ou não glicocorticoides, se esse paciente teve um pai ou uma mãe que fraturou o quadril, lembra que eu falei da importância da questão da genética também. E aí ele dá um percentual, qual que é o risco desse paciente ter fratura nos próximos 10 anos. Se esse risco for alto ou muito alto, eu já falo que esse paciente tem osteoporose e que ele precisa de tratamento. E isso independe do valor da densitometria óssea dele. Muitas vezes vai estar relacionado, né? De fato, ele vai ter uma osteoporose densitométrica. Mas a gente precisa ter noção de que não é só a densitometria que dá esse diagnóstico. Então, lá para os nossos colegas médicos, a gente pode fazer rapidamente esse cálculo, né, usar essa calculadora de forma gratuita na nossa consulta para ver se esse paciente está em maior risco ou não. E muitas vezes, inclusive, indicar a realização de uma densitometria. De uma forma geral, a gente está falando de realização de densitometria a partir dos 65 anos em mulheres e 70 anos em homens. E isso é uma regra geral. Muitas vezes a gente precisa fazer antes mesmo dessa data, né? Então, ela é mais comum, como a gente comentou, a partir dos 50 anos de idade, né? Que é quando a gente vai entrando mais próximo da terceira idade, do período da senilidade do idoso, né? Mas muitas vezes a gente precisa fazer a densitometria antes disso. E para isso, uma anamnese muito bem feita, né? Uma entrevista com o nosso paciente, para saber se ele tem esses fatores de risco que indiquem, por exemplo, a realização de exames complementares ou até mesmo o uso da ferramenta que eu comentei, o FRAX. Então vamos lá. Então parece que são 2 exames, né? Tem a densitometria óssea, é isso? Densitometria. Densitometria óssea, que é um exame mais acessível. E aí existe essa outra ferramenta que é mais específica e tem um alto custo, pelo que eu entendi. É isso, doutora? Isso, essa questão da avaliação que eu comentei, né, da microarquitetura, para a gente ver a qualidade óssea, muitas vezes ele é até acoplado ao aparelho de densitometria. O aparelho de densitometria é como se fosse um raio-x, ele é um raio-x com baixa radiação, que a gente pode fazer nos nossos pacientes, e aí a gente pode acoplar, por exemplo, softwares diferentes nessa máquina, que avaliam essa qualidade óssea. Eu estou conversando aqui sobre o TBS, por exemplo, que avalia uma escala de cinza que a gente fala. Então, a gente faz como se fosse uma análise da coluna lombar do paciente com a máquina da densitometria e a gente avalia qual é a qualidade dessa microarquitetura óssea, né? Se esse paciente... Isso nos dá um risco aumentado ou não de fraturas. Mas isso é um software específico, um pouco mais caro, que nem todas as densitometrias contam. Uma outra forma que a gente pode fazer é por uma tomografia periférica, que a gente fala. E esse é um verdadeiro travador de línguas, que chama HRPQCT, tá? Que é tomografia periférica de baixa radiação, alta resolução. Que a gente avalia essas questões que eu falei da microarquitetura também, que também tem correlação com a qualidade do osso e o risco de fraturas. E esse é realmente mais em cenários de pesquisa clínica que a gente faz. Então, é um aparelho diferente, um tomógrafo, mais caro, mais específico. Então, esse a gente não usa na nossa prática clínica com frequência, né? Diferente da densitometria e do TBS. E aí a calculadora de risco que eu comentei, que não é um exame por si, né, mas é uma calculadora que a gente faz online, né, que a gente vai colocando os dados e imputando os dados do nosso paciente. Ô doutora, mas eu pensei que tivesse recomendação médica antes dessa faixa, né, 65, 70, bom, até 50 mais ou menos, não é? Mas pensei até que fosse antes disso, não adianta, ali na faixa dos 30, 40 anos, não vai indicar?
Perfeito. Então, assim, a partir dos 50 anos já é mais comum a gente indicar. Essa forma que eu falei aí, dessa regra geral dos 65, 70, são aqueles pacientes que não teriam outros fatores de risco. Então, a gente está avaliando só pela questão da idade. Mas é muito difícil a gente achar esses pacientes que não vão precisar de uma densitometria um pouco antes. Nas mulheres, principalmente pós-menopausa. Então, vamos colocar a menopausa média aí entre os 45 e 50 anos, a gente vai avaliar aquelas questões que eu falei, aqueles fatores de risco. E se essa paciente tiver um fator de risco para ter uma baixa massa óssea, né, para estar em risco para osteoporose, a gente já indica a densitometria, ali logo pós-menopausa. Nos homens, a mesma coisa. Se eu tenho um homem que tem, por exemplo, um hipogonadismo, que a gente fala, que é uma redução da testosterona, por qualquer motivo que seja, esse paciente já vai ter indicação de fazer a densitometria antes disso, né? Isso num cenário dos pacientes que têm essas doenças relacionadas mais à questão primária, vamos falar assim. Agora, quando a gente fala de doenças secundárias, muitas vezes a gente faz a densitometria, inclusive em pacientes mais jovens. De uma forma geral, a gente não costuma indicar a densitometria neste momento, já que a gente está fazendo pico de massa óssea, a gente não espera que tenha uma perda de massa óssea neste momento. Mas se a gente está falando de uma paciente que, por exemplo, usa glicocorticoides por uma doença reumatológica, nós vamos seguir a massa óssea dessa paciente, mesmo que ela tenha menos de 50 anos, que ela tenha seus 30, 35 anos, nós vamos realizar. Então, a indicação, ela é individualizada também. Por isso a importância da gente sempre ter avaliação conjunta com o nosso médico, porque muitas vezes a gente vai precisar, sim, realizar esse exame antes. De uma forma geral, falando para a maior parte da população, não vai existir essa indicação antes dos 50 anos, mas pode sim ser necessário, especialmente em alguns casos especiais. A gente já começa aqui a atender os nossos ouvintes, né? Porque tá chegando de mensagem no nosso WhatsApp, no nosso YouTube. Agradeço a todo mundo aí, né? Pela audiência, pela participação. Muito legal, né? Poder aqui prestar serviço, ajudar tanta gente, não é? Quem tá aqui conosco é a Regina do Itaim Bibi, a Yara de São Bernardo, falando também, para eu não esquecer, dos dias do Dia dos Professores, né? Que foi dia 15 de outubro. Lembrando, né? Que sem eles não haveria nenhuma outra profissão. Minha filha é professora universitária. Então um abraço, viu, para você, Yara, outro para sua filha, brigadíssimo aí pela audiência sempre. Quem mais está aqui conosco? A Estela Abdala, de Florianópolis. O Paul McCartney esteve por aí, viu, Estela? Não sei se você foi no show, mas a Estela tem uma pergunta aqui, doutora, sobre vitamina D. Deixa eu achar aqui a pergunta da Estela. Aqui. Doutora, há uma polêmica de que não adianta repor vitamina D sem associar a vitamina K2. Qual a opinião da doutora Maísa? Ótimo. Obrigada, Estela, pela pergunta. Parabéns aos professores também. Gostaria de deixar meu agradecimento. Meu pai também é professor universitário, então realmente a gente sabe da importância, né? E agradeço todos os professores que estão aí com a gente também assistindo, né? Em relação à questão da vitamina D, como a gente até brincou, né? É um tema para a gente falar, assim, vários programas aqui. A gente pode falar sobre várias polêmicas, inclusive, né? Eu vou falar sobre estudos científicos, tá? Não interessa muito a minha opinião pessoal. O que interessa são os dados e o que a gente vê na literatura, tá? Os dados em relação à vitamina K ainda são muito incipientes. Então, ela pode sim auxiliar no metabolismo ósseo, mas não existe mandatoriamente a necessidade da gente associar a vitamina K com vitamina D. A maior parte dos estudos que avaliou as medicações para osteoporose usa vitamina D e cálcio, seja via suplementação, seja via ingesta, por exemplo. E a gente tem um bom impacto positivo disso, inclusive nos estudos que a gente vê só cálcio e vitamina D em desfecho de aumento de massa óssea, tá? Então, não existe a necessidade, obrigatoriedade da gente colocar a vitamina K em associação com a vitamina D. Talvez isso gere alguns benefícios, mas é um percentual muito pequeno, que ainda precisa de mais confirmação nesses estudos, especialmente sobre redução de fraturas, porque alguns estudos mostram aumento da massa óssea com a vitamina K também, mas poucos mostraram a redução do risco de fraturas. Então, ainda é uma coisa que é uma polêmica, sim, na comunidade médica. E como isso, muitas vezes, impacta o orçamento da medicação do nosso paciente, muitos pacientes não têm acesso financeiro, né, à associação, porque é uma associação cara. De uma forma geral, a gente não recomenda a associação, a gente não precisa realizar a associação.
mas também não existem efeitos colaterais em relação ao seu uso. Não é que se a gente usar vai estar errado, não é isso. Existem alguns estudos que podem mostrar um benefício, mas esses estudos ainda são incipientes e eles não foram fortes o suficiente para que a gente gere essa recomendação como um guideline, por exemplo. Vamos falar sobre o leite também, doutora? Muita gente aqui mandando mensagem sobre o leite. Aqui a dúvida, não é do... me ajuda aqui, quem que mandou essa mensagem? É verdade que o leite na idade adulta pode ser trocado por um simples comprimido em relação ao cálcio? Também é possível diagnóstico de osteoporose através de... Aqui são duas perguntas diferentes, então só para não confundir, vamos lá, vamos falar do leite primeiro. Então a pergunta aqui, é verdade que o leite na idade adulta pode ser trocado por um simples comprimido? Não sei quem que mandou, você me ajuda aqui, Magê, por gentileza, a identificar o ouvinte, só para a gente registrar, mas agradeço aqui a pergunta e a participação. E no nosso chat, muita gente, né? A Isilda Matos, qual é a verdade sobre o leite, quando dizem que o leite é para o bezerro, não foi feito para humanos, né? Tem essa questão aqui também que a Isilda está levantando. Tem a Kátia Martins, ela já tinha falado do leite antes, sobre, deixa eu ver aqui se eu acho, a da Kátia Martins, ela falando, bom, enfim, perdi aqui, são muitas as mensagens aqui, mas eu perdi a da Kátia falando sobre, que o leite é inflamatório, eu achei aqui. O que a gente pode falar sobre o leite, hein? Ótimo. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, a gente já estudou muito sobre isso. E eu vou começar falando sobre essa questão do leite para bezerro, né? Uma das coisas complementares que eu acho que vocês já devem ter escutado falar, né? É que nós somos os únicos animais que ainda tomam leite, né? Na vida adulta. E realmente, nós somos os únicos animais que tomam leite na vida adulta, mas nós somos os únicos animais que nos organizamos em uma democracia, que andamos de carro, que vivemos em prédios. Nós somos os únicos animais que fazem isso, né? Então, esse não é um argumento muito forte para a gente falar que a gente não pode tomar leite na vida adulta, né? Inclusive, nós somos os únicos animais que desenvolveram diversas coisas para aumentar a nossa longevidade, né? A nossa expectativa de vida. E uma dessas coisas foi justamente descobrir que o cálcio é importante para os nossos ossos, né? Então, a quantidade de cálcio que a gente ingere no dia a dia impacta, sim, o nosso osso, porque o cálcio, e eu vou começar explicando uma coisa que é extremamente importante da gente entender, que é o cálcio é essencial, vital para uma série de fatores, para impulso nervoso, para contração muscular, para a contração cardíaca do nosso coração, para a liberação de hormônios. Então, o valor do cálcio no nosso sangue, geralmente ele é normal, ele fica numa faixa entre ali, vamos colocar, dependendo do laboratório, de 8,5 a 10,5. Dificilmente ele vai estar alto ou baixo só pela nossa ingestão, isso não acontece, tá? Pela quantidade que a gente ingere de leite, de derivados de cálcio. Se a gente não tem uma boa ingesta, o nosso corpo vai lançar mão de hormônios que vão tirar o cálcio lá do nosso osso, do nosso reservatório, para que ele continue normal na circulação, para fazer todas essas questões que eu acabei de comentar com vocês, que são vitais para o nosso organismo, certo? Então, o cálcio é um mineral que é vital para a gente em todas as fases da nossa vida. Tem necessidade de tomar leite a longo prazo? Não precisa ser o leite necessariamente, a gente pode sim usar suplementação. Porém, não existe contraindicação a usar o leite. O que eu quero dizer? Quanto que a gente consome, qual que é o ideal da gente fazer de consumo de leite derivados todos os dias para atingir a nossa necessidade de cálcio em um único dia? São 3 porções de leite derivados. Estou falando de um copo de leite, 200 ml, um pote de iogurte natural, daqueles que são só 2 ingredientes, ou uma fatia grossa de queijo de 30 gramas. Qualquer um desses é mas tem que ser 3 por dia. Então, pode ser 3 copos de leite, pode ser um copo de leite, um iogurte com queijo, né? Acho que deu para entender a quantidade. Mas, vamos supor que o paciente não goste. Tem gente que, por preferência, não gosta de tomar leite, não gosta dos derivados. E aí, a gente pode, sim, usar a suplementação naquele paciente que não consegue atingir a ingesta adequada, por gosto ou por qualquer outra coisa. E aí a gente coloca os comprimidos de cálcio, mas não existe a necessidade de substituir. E aí vamos falar sobre se o leite é inflamatório ou não, que eu sei que essa é a principal dúvida, né? E é uma das maiores polêmicas que a gente tem, né? Hoje em dia a gente tem muita informação errada na internet, e eu sei que fica muito difícil para quem não é especialista na área aceitar e entender o que é verdade, né? Se um fala que X e o outro fala que Y. De novo, eu vou falar aqui de estudo científico. O que os estudos científicos mostram é que, na realidade, o leite é
anti-inflamatório. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque eu sei que tem muita gente parando de tomar leite por acreditar que ele faz mal, e na realidade ele faz muito bem para quem não tem alergia à proteína do leite, que é o único cenário que a gente tira o leite do nosso paciente. Então, esses pacientes que têm essa alergia à proteína do leite, eles vão desenvolver uma reação alérgica ao uso do leite. Nesses pacientes está contraindicado. Em todos os outros, não existe contraindicação. E na intolerância à lactose? A gente pode usar o leite sem lactose. A gente pode usar enzimas, como a lactase, certo? Que vão quebrar a lactose e o paciente não vai ter efeito colateral em usar o leite e os derivados, certo? Então, de fato, quem consumia leite, isso foi visto numa meta-análise, que é o grau de evidência científica mais alto que a gente tem, que quem consumia o leite tinha menor risco de desenvolver diabetes, hipertensão, de desenvolver infarto. Então, realmente, ele é uma bebida muito boa para a gente e que a gente pode consumir em todas as fases da nossa vida, salve essa contraindicação da alergia da proteína do leite que eu comentei, que é algo extremamente raro. Muito bom, estamos conversando aqui no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de prestação de serviço, no Plantão Médico Bandeirantes, com a doutora Maísa Monsef, endocrinologista. Muitas dúvidas, muita participação aqui hoje. A Cecília Valverde, a Valquíria Santana, da Vila Conde do Pinhal, Ipiranga. Obrigado por esta pauta maravilhosa e necessária. Acompanho desde que descobri a osteoporose aos 49 anos, pela Reumato da Unifesp, né? Já passei pelos medicamentos, acho que pelos médicos, né, do Brasil até fora daqui. Mesmo assim, estou me recuperando de uma cirurgia de punho após mais uma queda 7 semanas. É muito sério essa doença aqui. O relato, né, da nossa ouvinte Valquíria, a Reni Peixoto, de São Vicente, tenho 63 anos, ela quer saber como que ela tem osteoporose. Então, só através mesmo dos exames, né, doutora? Isso. Você pode passar por uma avaliação médica em que eles vão fazer toda uma anamnese para ver os seus fatores de risco, como a gente comentou, e vão solicitar, muito provavelmente, uma densitometria óssea e calcular o seu FRAX também, que é o risco de você ter fratura nos próximos 10 anos, né? Isso é feito com um profissional médico e ele vai poder te orientar, então, sobre quais as medidas tomar, tanto do ponto de vista de hábitos, como o consumo de leite, derivados, o uso da vitamina D se necessário, né? E medicamentos também, que muitas vezes são necessários, como a outra ouvinte também comentou, para o tratamento da osteoporose. O Gilberto Almeida, Denise Corrochano, Antônio Lino, Loreta Bellini, Aldélia Vido. Quem mais? O Edilson tá na Praia Grande, tá uma garoa fina, diz ele aqui. O Newton Aires, Santista, de São Vicente. A Maria Neliane Dias tá ouvindo a gente no Tatuapé, tá adorando a entrevista. O Guga, de Ribeirão Pires. Quem mais tá aqui conosco? O Cid, em Florianópolis, me corrigiu aqui que o show é amanhã, não é? Não, o show é hoje, não é isso? O show é hoje. Hoje ou amanhã do Paul McCartney lá em Florianópolis. A Sônia de Oliveira, da Praia Grande, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Maísa. Tenho 67 anos de idade, em tratamento de um câncer de intestino coloretal, passei por 28 sessões de radioterapia e corro o risco de ter descalcificação óssea. Eu já tinha recebido outras 28 rádios em 2014 devido ao câncer de mama, né? Ela quer saber aí a relação com todos esses tratamentos, né, que ela está fazendo e também a descalcificação óssea, doutora. Bom, sinto muito pelo que você está passando, espero que você esteja recebendo todo o cuidado necessário e que você tenha uma ótima evolução de tudo isso, né? Tenho certeza que você está sendo acompanhada por ótimos médicos e estimo as melhoras maiores possíveis para você. Em relação à sua questão óssea, só pelo fato da idade a gente já teria indicação de avaliar, certo? Essa massa óssea. A gente sabe que o câncer, especialmente o câncer de mama, a gente tem que geralmente fazer terapias de bloqueio, que a gente fala, hormonais. Eu não sei se esse foi seu caso ou não, mas a gente bloqueia ainda mais o estrógeno, que é aquele hormônio que eu falei que é tão importante que a gente perde na pós-menopausa. E isso pode sim levar a uma redução da nossa massa óssea. Então a gente tem alguns protocolos, inclusive, que são específicos para pacientes que são oncológicos, que muitas vezes precisam de mais medicamentos para tratar essa questão óssea, né? Então, de fato, é algo que a gente sim tem que se preocupar, tem que avaliar e discutir com toda a sua equipe médica sobre qual seria o melhor tratamento para a sua massa óssea, se for necessário medicamento ou só esse acompanhamento com as densitometrias e com as avaliações periódicas.
Mais perguntas? Aquela do leite, só fazendo aqui o devido registro. Maurício Vilela, do bairro de Genópolis. Brigadíssimo aí, viu, Maurício, pela sua participação, pela sua pergunta. Araci Santângela, do Jaguaré. Já falei da Denise aqui também. Quem mais aqui? Tem mensagens de áudio. Para a doutora. Vamos ouvir aqui a primeira. Vamos lá. Oi, bom dia. Daniel de Osasco. Eu gostaria de saber da doutora se Opa, travou aqui, vamos lá. atividade física, musculação, pode evitar a osteoporose. Obrigado. Bom dia, Daniel. Gostaria de agradecer a sua pergunta. Acho que você tocou tá? Então a gente está falando de bater o pé no chão, de fazer força, de atividades físicas de resistência. Claro que sempre com muito cuidado, né? Tendo assessoria de profissionais da saúde, porque geralmente quando a gente tem osteoporose, essas atividades de impacto também podem levar a uma fratura. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, não é para a gente fazer essas atividades de forma solitária, né? Sem indicação e sem acompanhamento de um profissional. Mas a musculação em si, justamente por conta dessas questões do peso, de aumento da massa muscular, são um aliado essencial no tratamento da osteoporose. E não existe contraindicação do ponto de vista de idade aqui. A gente tem pacientes, né? Eu tenho pacientes, inclusive em grupos, né, com fisioterapeuta que seguem, que a gente chama de grupo do osso duro, né, que são atividades, que são senhorinhas de 89, 90, tem senhorinha de 92 anos que fazem a musculação assistida e tem uma melhora juntamente com as outras coisas que a gente faz para tratar a osteoporose. Claro, é um tratamento multifatorial, né, nós estamos falando daquilo que a gente comentou do cálcio, da vitamina D, da alimentação, na ingesta de proteínas, muitas vezes da terapia medicamentosa e também da atividade física. É porque a gente vê até aquele crossfit, né, que carrega muito peso, carrega pneu, levanta pneu para cima e para baixo, e rola mesmo essa dúvida, né, esse questionamento, se isso pode ser prejudicial à saúde, não, doutora? A questão do CrossFit, inclusive existem alguns estudos, né? Acho que se tiver algum ortopedista escutando aí entre a audiência, pode até trazer mais insights sobre isso, né? Porque muitos ortopedistas têm visto lesões associadas à realização do CrossFit. Mas existem estudos que não mostram um aumento do risco com a realização de CrossFit. O que acontece é que muitas vezes os pacientes fazem desassistidos, que é de novo aquilo que eu comentei em relação à musculação. Aí a gente não sabe fazer direito o exercício, acaba fazendo um movimento errado e se machuca. Mas não é exatamente a realização do CrossFit que é um problema. O problema é a realização dos movimentos de forma errada, certo? Sem assistência. Da mesma forma que a musculação também pode machucar, ou qualquer outro esporte que a gente não saiba fazer o movimento de uma forma correta e acaba fazendo, e aí se machuca também, né? Então, claro, ele é um esporte um pouco mais intenso, vamos falar assim, a gente não vai colocar a nossa senhorinha lá de 92 anos para fazer um CrossFit, né? Mas para pacientes que são mais jovens, que gostam, que têm boas habilidades motoras e que têm um acompanhamento de um profissional que saiba ensinar todos esses movimentos, não existe problema na realização. A Margarida Alves conosco aqui, a Maria Fátima, a Ivana Ramos, João Ricardo, a Silvia Stangione, a Nelly Mello, a Ruteli Alves, a Elis Freitas, a quem mais aqui que mandou mensagem? A Débora, final de telefone 0457, participando aqui. O Ricardo Sanches, esposa, também ouvindo no Guarujá, adorando aqui a pauta, a participação da doutora Maísa. O Paulinho também, Joaquim Távora, escreveu aqui pra gente. Quem mais? O Rui do Capão Redondo, né? Ele preocupado aqui com o consumo, né, de queijo branco, de leite, porque ele diz que consome queijo branco todos os dias, bebe leite desnatado também, ele tem 65 anos e essas dúvidas, não é, doutora, que acabam surgindo mesmo, esses mitos que aparecem por aí sobre, né, o consumo de leite, acho que a gente já até falou um pouquinho, não sei se tem algum complemento com relação a esse assunto aqui para o nosso ouvinte Rui.
Rui, se isso te faz bem, se você não tem contraindicações, como aquela da alergia que eu comentei, continue fazendo isso, que você está fazendo muito bem para os seus ossos. E aí não existe a necessidade de suplementação com comprimidos, né? Então, se você tem essa boa ingesta, continue tendo. E uma coisa que o Rui comentou que eu acho que é interessante a gente falar é a questão do leite desnatado, né? Então, não existe diferença entre a gente usar o leite normal, né, o integral ou o desnatado. Inclusive, muitas vezes a gente indica o desnatado justamente porque tem uma redução nas calorias, né? Que é uma questão que a gente pode ter de problema também, né? Uma outra doença que é muito prevalente, que está aumentando a incidência, é a obesidade. Então, a gente precisa, sim, ter hábitos de vida saudáveis, controlar para a gente ter um peso ideal dentro da normalidade, porque ter obesidade também é um problema, certo? Para outras doenças, também para a massa óssea, né? A gente tem algumas dúvidas em relação à obesidade e osso, né, ainda, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença que leva a outras doenças. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa ficar de olho quando a gente fala. Nós somos pessoas, a nossa espécie é extremamente complexa, então a gente tem que sempre falar pensando no todo, né, no integral. E não é só uma doença que a gente vai tratar, então nós não vamos tratar só o osso de um paciente, nós tratamos um paciente que vai ter um complexo de doenças. Luiz Gabriel Santos de Oliveira, a Ivete Torres Amaral também, a Sônia Rinaldi de Perdizes, ótimo programa, muito importante para alguns esclarecimentos. Eu faço tratamento para fortalecer os ossos por causa da osteoporose, que apareceu há um tempo atrás em um exame de densitometria óssea, né? Eu adoro leite, derivados, inclusive eu tomo todos os dias aqui o leite, né? Ela passa aqui o nome, a marca, e derivados recomendados aí pelo médico, né? Faço 60 minutos de esteira, 3 vezes por semana, sou disciplinada, né? E tomo cálcio todos os dias também aqui, a participação, o relato da nossa ouvinte, não é? Quem mais? A Fátima de Moema, a gente já falou um pouquinho de alguns exames, né? Mas ela quer saber sobre a cintilografia óssea para verificar a osteoporose, se é eficaz. A cintilografia óssea ela é um exame que a gente usa para outras situações, especialmente quando a gente quer avaliar doenças que possam ter um metabolismo dentro do osso mais aumentado. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma doença de Paget, que é uma doença dos osteoclastos, né? Que são aquelas células que comem o osso, vamos falar assim. Nessa doença de Paget, eles ficam maiores, mais globosos, e aí eles fazem algumas lesões no osso, mas são lesões que a gente chama de focais. São em alguns pontos específicos. E aí a gente faz, por exemplo, a cintilografia para ver isso. Nos pacientes que têm câncer, a gente muitas vezes faz cintilografia para ver a presença de metástases ósseas também. Mas para a detecção em específico da osteoporose, a cintilografia não é indicada. Quem é indicada é a densitometria óssea de fato. Então, muitas vezes a gente faz mais de um exame em um paciente, depende do cenário desse paciente, né? De quais as comorbidades desse paciente, o tratamento é individualizado sempre, né? Doutora, são muitas dúvidas, muitas perguntas, a gente não vai conseguir aqui atender a todos os nossos ouvintes, infelizmente, mas na reta final eu queria falar sobre uma iniciativa muito interessante. Eu tive acesso a um projeto que a Débora me mandou, do Casa Segura, da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, que é um guia, né? Um guia com dicas práticas e recomendações para diminuir o risco de quedas dentro de casa, adaptando ali os cômodos, os ambientes para essas necessidades específicas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque da doença, o que é, o tratamento, isso a gente conseguiu, acho que explorar bastante, não é? Mas quem já sofre com isso precisa ter ali alguns tipos de adaptação em casa para evitar, para diminuir esses riscos, não é? Poderia dar alguns spoilers aí desse guia prático, doutora? Com certeza, eu acho que depois a gente pode deixar, inclusive, o link, se for possível, encaminho para vocês aqui, a gente deixa nos comentários para o pessoal poder acessar. Tem tanto a Casa Segura, né, que é esse link que foi criado pela sociedade da Abraço, que foi a sociedade que você comentou, que leva a gente por todos os cômodos. Então, isso é extremamente interativo, né? Então, a gente colocou várias coisas nessa casa virtual, vamos falar assim, que dão algumas sugestões de coisas que tornariam a casa mais segura. Porque qual que é o grande problema da osteoporose, né? Como a gente comentou, aquela fragilidade, né? O aumento do risco de fraturas,
que quando a gente tem uma queda da própria altura, muitas vezes, pode fraturar um osso, né? E aqui eu vou colocar um relato pessoal, né? Que isso acontece com tanta gente, muitas vezes a gente deixa de tratar. A minha avó, com seus 89 anos, caiu em casa e fraturou o fêmur, né? Então é uma queda da própria altura que causa isso, né? Uma queda muitas vezes fora de casa também, numa calçada que tá muitas vezes não muito bem pavimentada. Então, dentro de casa, existem coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, retirar os tapetes, que é uma coisa que a gente sabe que pode levar, às vezes, o paciente a enroscar o pé e cair, colocar barras fixas no banheiro, dentro do chuveiro, a gente está falando de um chão mais molhado, que pode levar a um escorregão e uma queda. Então, são várias coisas, a altura da cama, a altura dos armários, que facilitam a vida de quem vive com osteoporose para tornar esse ambiente mais seguro. E uma outra coisa que foi criada também para a campanha mundial da osteoporose, do Dia Mundial da Osteoporose, que é oficialmente amanhã, né? Foi o Dia a Dia Seguro. Então, um vídeo que tem mais algumas dessas dicas, que eu também posso compartilhar com vocês depois, que são coisas muito simples que a gente pode fazer, mas que garantem que a gente tenha mais segurança e, consequentemente, mais qualidade de vida sem uma fratura. Essas barras são importantes, não é, doutora? A gente costuma ver ambientes que já estão todos, né, equipados, hotel, hospital, enfim, alguns espaços já tem mesmo todo esse cuidado, essa proteção, né? As barras, até ali no entorno do vaso, né? Para você se levantar com apoio ali, apoiar nessas barras, dentro do chuveiro também, corredores, né? Extensos, você tem um apoio ali para as mãos também. Tudo isso pode ser feito dentro de casa, né? Pode e deve ser feito dentro de casa, para já num quadro como esse de osteoporose ou numa idade já mais avançada, para essa pessoa ter todos esses cuidados, né? E apoiar realmente, não correr o risco de tropeçar num tapete. Isso é muito importante. Esse link, esse guia, ele é gratuito? É fácil da gente passar o link aqui para o nosso ouvinte, doutora? Sim, é um link que é gratuito, eu posso compartilhar ele com vocês, assim que a gente terminar a entrevista, eu já deixo nos comentários, para o pessoal poder acessar isso também, e ele fica online, vocês podem inclusive compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que se beneficiariam disso, né, como eu falei, ele é um link muito interativo, você vai entrando nos diversos cômodos, e você pode inclusive utilizar a função do áudio, né, que tem uma jornalista que lê todas as recomendações que a gente colocou em cada quarto, né, em cada cômodo. Qual que é, doutor? O site, pelo menos, só para a gente passar aqui, então? É o link da Casa Segura. Casa... Eu vou pegar o link eu tô entrando aqui também ao vivo aqui para ajudar aqui o nosso ouvinte, né? Vamos ver se eu acho mais rápido aqui. Vamos ver. O manual da Casa Segura, não, né? Aqui, Casa Segura, achei. Abraço. Então vamos lá, passar aqui direitinho para o nosso ouvinte. Abraço é ABRASSO, abraço com 2 s.org.br/casa-segura. Então é fácil, abraço com 2 s.org.br/casa-segura, não é? Então esse guia virtual com dicas, recomendações para diminuir o risco de quedas dentro de casa, adaptando esses ambientes todos para as necessidades especiais que surgem, né? Com o envelhecimento, com as dificuldades motores, e são adaptações simples que podem ser feitas em qualquer moradia, através de escolha de mobiliário, da organização dos utensílios, de pequenas reformas, pequenas mudanças, pequenas adaptações para tornar e deixar um ambiente mais seguro, né? Então, muito bacana aí. Eu vou mandar o link, já estou colocando o link aqui para quem está no nosso chat do YouTube, já estou aqui colocando por lá também no chat do YouTube, né? Dá tempo, Magia, de mais uma? Dá tempo rapidinho? Vamos lá, doutora, mais uma aqui pra gente tentar atender o máximo possível dos nossos ouvintes. Colocar mais uma de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora. Eu sou a Mari Nascimento, tenho 60 anos e frequentemente, assim, todo ano eu faço a densitometria óssea e mostra que eu tenho osteopenia. Ela pode virar osteoporose? Obrigada. Ótimo. Fico contente de saber que você está preocupada com a sua massa óssea, tem feito exames periódicos.
E sim, a resposta é sim. A osteoporose, a osteopenia, ela é um risco aumentado de fraturas, que não é um risco tão grande quanto a osteoporose, mas que evolui. Então, na densitometria, a gente classifica a massa óssea de acordo com os T-scores. O que isso significa? A gente avalia uma população de 20 a 29 anos de mulheres brancas, seria o pico de massa óssea nessas pacientes. E aí a gente compara a massa óssea do nosso paciente, por exemplo, a sua massa óssea, com a massa óssea desse banco de dados. E aí, dependendo de quanto você desvia, isso é o T-score, a gente fala qual é o seu risco de fraturas. Então, para cada desvio que a gente tem em relação a essa população, a gente dobra o risco de fraturas. Então, depende do limiar também da osteopenia, por isso que eu estou explicando isso. Porque muitas vezes pacientes que têm uma osteopenia, mas é um limiar muito pequenininho ali que está desviando, o risco não é tão aumentado quanto aquela paciente que tem uma osteopenia, mas que já está quase virando uma osteoporose. Então, o risco aqui, nesse quase virando uma osteoporose, é muito maior do que naquele que eu falei no início. Então, a osteopenia é sim um fator de risco para desenvolver osteoporose, é como se fossem espectros de uma mesma doença, e a gente precisa tomar todos os mesmos cuidados que a gente tem com a osteoporose. E muitas vezes, inclusive, associar tratamentos medicamentosos para essas pacientes. Então, eu não sei qual é o seu caso, com certeza você discutiu isso com o seu médico, né? Mas ter uma boa ingesta de cálcio, de vitamina D, de atividade física, continuar monitorizando a massa óssea e, em alguns cenários, utilizar também tratamento medicamentoso em associação. As últimas aqui, doutor, aqui é muita mensagem aqui, a gente, né, claro, quer tentar atender a todo mundo, né, mas é impossível, ainda bem, né? A Cida Luzumira quer saber sobre casca de ovo, que é uma fonte de cálcio aí que pode ajudar a fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose, é isso mesmo? Bom, a casca de ovo ela é rica sim em cálcio, mas existem formas muito mais simples da gente atingir a ingesta de cálcio, né? E eu diria muito mais gostosas também, né? Então, não existe a necessidade de ser a casca de ovo em si, né? Eu acho que se a gente nos ater ali ao leite e derivados, ao iogurte, ao queijo, ao leite, nos cenários que o paciente não gosta, o comprimido de cálcio também pode ser uma solução. Então, a gente ficaria mais com essas questões tradicionais, inclusive até pensando na transmissão de doenças, né? Que pode muitas vezes acontecer. Fernando Mintilo aqui conosco também, o Zeca Videira também na nossa escuta, na nossa audiência, preparando aí mais um festival do CEAGESP, não é? O André Luiz aqui conosco, agradecer a todo mundo que participou, esteve aqui, a Edilene Souza, é isso mesmo, Edilene Souza também mandou mensagem, José Vicente, a todo mundo, brigadíssimo aí pela participação, Sandra de Pirituba, Ana Paula Itanhaém também aqui participando, Chicão de Rio Claro, né, parabéns pela matéria, não é? Acompanhando a gente em Rio Claro. Muito obrigado a todos. Queria agradecer demais a participação da doutora Maísa Monsef, que é endocrinologista, aqui hoje conosco no Plantão Médico Bandeirantes. Passar a rede social aqui, dá abraço, né, doutora? @Abraço Nacional, abraço com 2 S, porque é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, não é isso? Isso mesmo, Danilo. Doutora, brigadíssimo, viu, pela disponibilidade, pelo tempo, por participar aqui do Plantão Médico Bandeirantes do Bom e do Melhor. Eu agradeço muito o convite e eu queria inclusive deixar um convite para quem for de São Paulo. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose e a Abraço está realizando um evento lá na CPTM do Brás, que vai acontecer amanhã das 9 às 13 e hoje está acontecendo até às 4 horas da tarde, em que a gente vai fazer a avaliação daquele instrumento que eu comentei com vocês, o FRAX, do risco de fraturas, assim como ultrassom de calcânio, que também é uma forma que a gente usa para detectar o risco de osteoporose, principalmente em pesquisas, mas a gente vai fazer isso tanto hoje quanto amanhã lá. Então, quem for de São Paulo e quiser ter uma avaliação da massa óssea e saber se está em risco para ter osteoporose ou não, hoje e amanhã são os dias para fazer isso. Agradeço muito o convite mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Agradeço a audiência e o engajamento, fico muito contente de saber que tem tanta gente preocupada em falar sobre osteoporose e quero desejar uma vida com ossos muito fortes para todos vocês. Obrigadíssimo, doutora. Obrigado, viu? Bom fim de semana.